Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. IR e M11, o IRI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis e ele é um fundo híbrido de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 61,84. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 15,24%, mas eu venho fazendo um alerta em todos os últimos vídeos. Esse dividendo alto é para quem compra o fundo nessas cotações atuais. Para quem tem ele lá na base de R$100, o dividendo não é tudo isso. Atualmente ele está sendo negociado a um PVP de 0,75, isso considerando que ele está com o PVP dele mais baixo. Se considerar ele na base 100, o PVP é de 0,60 e pouco. Aí, em vez de 25% de desconto, é quase 40% de desconto. É um fundo que negocia com baixa liquidez, na casa de 150 mil em média por dia, e ele vem de uma variação negativa de menos 16% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que é que a gente observa? Quando esse fundo veio ao mercado, ele estava sendo negociado com ágio, acima do que ele vale. E aqui vem aquele alerta, cuidado para você não se posicionar em fundos com cotação muito cara, principalmente fundos de papel, FOFs, Fiagros, Fiinfras, eles tendem a voltar ao seu valor patrimonial. E aí, o que aconteceu com esse fundo? Ele é um fundo de base 100. Quando ele veio ao mercado, ele estava sendo negociado ali na casa de 110. Teve uma regressão ali, oscilando, próximo de 102, 107, por aí. Mas, desde o final de 2022, o fundo caiu e não voltou mais ao VP por enquanto. Então esse fundo rompeu o 100, já em meados de 2023, ele já estava sendo negociado ali até abaixo dos R$90. Durante o ano 2023, ali, do meio do ano para frente, o fundo esboçou uma recuperação, chegando ali R$95, R$97, mas ele entrou em queda novamente. Dessa vez rompeu os 90 e chegou aos R$80, isso em final de 2023. Durante o início do ano de 2024, o fundo quase voltou ali aos R$90, mas ele entrou em queda novamente. Dessa vez ele estava sendo negociado ali próximo de R$70. Mas no rally de fim de ano, ao contrário, né? Porque geralmente no fim de ano os ativos tendem a dar uma subidinha, mas esse ano foi diferente. Com os anúncios aí do governo e tal, o dólar, questão lá dos Estados Unidos, eleições americanas, aqui a questão fiscal do Brasil, aumento da taxa Selic, tudo isso fez com que a bolsa caísse muito. Aí esse fundo chegou a patamares ali de R$60. E aí, nos últimos dias, eu estou gravando esse vídeo aqui no final de dezembro. Então o mercado vinha com a queda gigantesca e o fundo esboçou uma pequena recuperação em vista do que ele estava. Mas ainda assim, ele vem de uma queda monstruosa, chegou a beliscar os R$60 e agora subiu esse pouquinho para essa faixa de 61,84. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o CNPJ. É um fundo para investidor em geral, ele é híbrido, que ele pode investir em diversas classes internas. Ele é um fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, a gente vai deixar para ver isso lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Apesar desse fundo se posicionar em tijolo minimamente, quase irrisório que ele se posicionou, a gente vai desconsiderar essa questão de vacância, até porque ele não traz isso lá no seu relatório. É um fundo com poucos cotistas, 2.500 cotistas, e ele conta ali com quase 2 milhões de cotas emitidas. Hoje o fundo está valendo R$84. Por que eu estou falando que hoje ele vale? Esse fundo, ele não perdeu R$16 de patrimônio, não. Aqui esse fenômeno acontece em razão da marcação a mercado. Então, tanto os seus CRIs quanto os seus FIIs estão marcados a mercado. Por isso que eu te disse lá que o PVP do fundo está em 0,075, né? Mas se a gente considerar que esse é um fundo de base 100, aí o fundo está muito mais descontado. Ele vale no mercado hoje 162 milhões e o último dividendo entregue pelo fundo foi ali de 80 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê agora sobre o dividend yield médio do fundo. Esse é um fundo que, normal, né? Fundo de papel ter essa oscilação. Então esse fundo entregou no início lá entre 1,20, 0,90, picos ali de 1,50, um pouquinho acima também. Mas durante a deflação ali, o dividend yield médio do fundo caiu muito, né, para 0,6. Mas atualmente você vê que ele está orbitando entre 0,9 a 1,2. E vê esse fenômeno de aumento no dividend yield. Por que está tendo esse aumento no dividend yield?
vocês vão ver na próxima imagem que o dividendo ele está andando de lado, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, está de lado. Mas a cotação está caindo muito. E aí isso faz com que o dividend yield suba, mesmo que o dividendo mesmo na prática não esteja subindo. Então, cuidado quando você olha para o dividend yield de forma solta, isso pode influenciar vocês negativamente. Nominalmente dizendo, esse fundo chegou a entregar valores altíssimos, 1,20, 1,50, 1,80. Esse fenômeno daqui fez com que as cotações estivessem um pouco mais elevadas naquela época. Desde a deflação para cá, o fundo começou a apresentar um dividendo menor. Então reduziu ali para quase 60 centavos, depois ficou orbitando a casa de 90 centavos, teve uma certa queda, né? Mas a gente vê que ele está ali sempre beliscando ali próximo de 90 centavos. Nominalmente dizendo, a gente vê aqui, 83, 80, 88, 86, 7 e pouco, 80, 82, 85. E aí no dia 10 de dezembro, o fundo pagou no dia 17 de dezembro essa quantia de 80 centavos. Esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, ele vai ao ar seguramente em janeiro. Eu não sei se quando ele for ao ar, o fundo já vai ter anunciado os dividendos ali de janeiro para serem pagos ainda em janeiro. Mas, pelo que eu vi do relatório, eu vejo que ele vai manter esse patamar aqui, Eu não acho que ele caia desses 80 centavos e acredito que ele pode até aumentar pelo que eu vi no relatório. Talvez voltar para esses patamares de 85 ou até chegar a 90 centavos. Aguardemos os próximos relatórios aí. E por fim aqui a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então o fundo vem sofrendo porque durante pouco período o fundo estava ali bem apreciado. Depois ele vem despencando e isso vem afetando aí a rentabilidade do fundo. Então desde que ele veio a mercado, o fundo conta com a rentabilidade ali de 19%, o CDI do período 37%, o IPCA 13%, o IFIX 12% e o IDIV 21%. Então menos 19% de rentabilidade aí desde que ele veio a mercado. Então pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro aqui do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que os vídeos são gravados com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede o vídeo e ainda tem inúmeras outras vantagens aí de se tornar membro. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo esse produto, além de você ter um ótimo produto barato e tal, você também compra e apoia o canal financeiramente. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês. Por fim, nós contamos com os nossos e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis. E o principal, comprando os nossos e-books, você apoia o nosso canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório relativamente curto, tá? Mas parte de informações que tem em outros relatórios, aqui ele coloca a parte. Depois eu vou mostrar como vocês acessam essa parte aí. Então a gente vai ver aqui, O relatório ele é totalmente recente. O fundo anuncia os dividendos e já lança o relatório gerencial, inclusive referente já a esses dividendos. Então, o rendimento distribuído foi de 80 centavos. O fundo gerou 81. Então, ele fez uma reserva de 1 centavo. Então, todos os meses o fundo vem fazendo reservas, tá? E o fundo já conseguiu fazer uma reserva de 80 centavos. O que isso significa? Esse aqui é a reserva que está disponível, tá? Então, se o fundo quiser e precisar, ele tem 80 centavos aí para distribuir quando tiver alguma questão grave no fundo ou coisa desse sentido. E de onde que ele tirou esse resultado? O desempenho do fundo foi impulsionado pelo IPCA de setembro, que registrou o 0,44. Então, setembro impactou em novembro e eles distribuíram em dezembro. Então, quando for no próximo mês, vai ser o resultado de outubro. Outubro vai impactar dezembro e eles vão distribuir em janeiro. E assim vai. Então, note que está acontecendo agora vai ter efeito em 2 meses depois e na distribuição 3 meses depois. Aqui à esquerda ele mostra algumas informações a respeito do fundo e taxas, tá? Então esse fundo cobra de taxa 0,15 de administração, 0,83 de gestão e aparentemente aqui ele não cobra taxa de performance. Ele mostra todas as últimas distribuições, inclusive a última, referente a novembro, que foi pago agora em dezembro. E lógico que ele mostra frente ao valor patrimonial,
como o valor patrimonial vem caindo, né, o que representa a rentabilidade frente ao valor patrimonial. Aqui ele mostra também tanto a questão da cotação no mercado secundário. Então, na data de fechamento do relatório, estava ali a R$ 66, a gente viu que ele chegou a bater 60 e agora está 62 na data que eu gravo o vídeo. E aqui ele mostra o portfólio do fundo. Aqui eu vou dar um zoom um pouco maior. E aqui a gente vê as exposições. Teoricamente, a maior exposição do fundo hoje é 5% do PL. Por que eu estou falando teoricamente? Eu sugiro que se você for investir nesse fundo ou tiver interesse de investir nesse fundo, veja se não há duplicidade de devedores. Porque aí, se tiver duplicidade de devedores, você tem que considerar todas essas duplicidades, tá? Aqui a gente vê um por um em que o fundo investe. Ele tem aqui esse fundo soberano aqui, ó. Aqui ele investe diretamente em caixa, né? Ele tem 1,73. E a gente vê que a maioria dos devedores aqui são pulverizados. Só fique atento a essa relação que eu estou dizendo, se ele tiver duplicidade de devedores. Então aqui a gente vê que, nesse sentido, de certa maneira, traz uma certa segurança para o fundo, né? Altamente pulverizado nos seus devedores. Hoje ele tem ali mais ou menos 90% aí. Era para ser CRIs, apesar dele ter lá um pouco em caixa, considerado nesses 90%. Aí FII e renda fixa que ele considera. Esse SR11 ali é mais 1,81 do portfólio. Aí fundos imobiliários que ele investe. Isso aqui é algo que está trazendo algo, entre aspas, problemático para o fundo. Porque o próprio Iridium, que é da própria gestora, está trazendo uma certa problemática. DEVA, HCTR também são fundos que trazem, de certa maneira, uma certa problemática para o fundo. Mas hoje são bem pulverizadinhos, não é nada de alta exposição. 6% nessas outras classes de FIIs. E aqui a gente vê que ele tem um pouquinho em ações, mas é algo irrisório. Ele tem duas ações distintas aí, mais 1,27%. E como eu falei, ele investiu em imóveis. Ele comprou 4 apartamentos aí. Isso dá 1% do patrimônio. Também é bem, frente ao patrimônio, é algo irrisório, né? 1.600.000 não é lá essas coisas. Ele comprou por mais ou menos, né? 400 mil cada apartamento. E segundo eles vão ter um ótimo retorno. Daqui a pouco a gente vai ler sobre isso. E o fundo fez uma pequena alavancagem de 740 mil. É algo também bem pequenininho que ele tem de alavancagem. E é nessa parte aqui, ó. Se você clicar aqui em sumário e tal, aqui, ó, ele vai abrir, como tem lá nos outros fundos, ele vai abrir um por um dos devedores, dos CRIs, e vai ver algumas informações, como o que é o CRI, quem que é o lastro, se tem garantia ou não, como é que tá as informações. Então, não está no relatório, está extra relatório. Se você tiver interesse, clica nessa parte aí para você ver sobre isso aí. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, a gente ainda vai ver o portfólio e as outras divisões, como é que está acontecendo. Antes da gente ir para essa parte, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta no vídeo aqui, ó, você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente nos ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo? Você tem ou já teve ele ou tem intenção de ter esse fundo no seu portfólio? Você acha que o fundo, a gestora, faz um bom trabalho? Cuidado com os achismos, tá? Porque tudo é cíclico. Um tempo atrás, a Iridium era uma das melhores gestoras. Os caras eram gênio. Porque em momentos de alta, eles estavam entregando uma performance altíssima. E hoje o mercado virou e aparentemente as pessoas não estão mais gostando da Iridium, tá? Eu particularmente acho que eles fazem um bom trabalho. Olhando o passado, é muito fácil a gente julgar hoje, né? Mas a gente vê que, teoricamente, eles erraram um pouco nessa questão de exposição em fundos imobiliários, apesar de aqui, nesse fundo, não ser algo que impacta tanto. No fundo principal deles, lá no IRDM, os fundos imobiliários, de certa maneira, pesaram com eles lá. Mas, ainda assim, eu gosto do trabalho que a gestora faz. E mais, eu me posicionei nesse fundo aqui quando eu optei por não mais ter o HCTR e não ter mais o Versalhes na minha carteira pública e na minha carteira fechada. E para vocês entenderem que para eu me posicionar no fundo, não necessariamente eu compro os fundos mais seguros. Esse é um fundo arriscado também, é um fundo de alto risco também, e eu troquei um pelo outro. Mas por que eu tenho esse ativo aqui? As posições são muito mais pulverizadas e apesar dele ser um fundo de alto risco, para mim ele é muito, muito, muito menos arriscado do que os outros que eu tinha. E mesmo eles passando por algumas situações pontuais de risco, de problemática, eu vejo que, na minha opinião, eu já me posicionei nele bem descontado, tá? Na minha opinião, ele não
é para estar tão depreciado quanto ele está hoje. Um fundo de R$100 está sendo negociado por 60, hoje o mercado está precificando que esse fundo perdeu 40% do seu patrimônio. Não é só isso, tá, que acontece. O que acontece também é o seguinte, frente ao que o fundo entrega hoje, o mercado quer que isso seja um dividendo atrativo. Então ele derruba a cotação para que o dividendo seja um dividendo com dividend yield alto, para valer a pena frente ao que a renda fixa está entregando hoje. Então junta isso aqui, ó, com também o medo do mercado, para mim, olhando para o longo prazo, não justifica um ativo de R$100 hoje está valendo 60. Essa é a principal questão que eu estou me posicionando no fundo. Então foi por isso que eu quis ter esse ativo aqui na época que eu optei por comprá-lo. Então para mim, por mais que aconteça algo gravíssimo e as situações internas do fundo façam ele perder patrimônio, para mim ele vai perder no máximo R$10 de patrimônio. Não chega, é longe disso, tá? E assim, não vai perder, mas se perdesse R$90, ainda assim por 60, é algo para mim que é inimaginável, né? E outra coisa, investimentos em renda variável, principalmente fundos imobiliários, a gente investe pela renda, não pelo patrimônio. Mesmo que seu patrimônio esteja derretendo, você vai ver que a sua renda ela é constante e até crescente. Então, como eu invisto pela renda, eu não estou preocupando muito com essas oscilações de patrimônio, né? Eu espero aqui que os vídeos ajudem, de certa maneira, vocês a amenizarem aí o coraçãozinho de vocês e que vocês não fiquem tão preocupados com as quedas que vem acontecendo nos fundos, né? E como eu estou alertando, eu sou conflitado ao falar desse fundo porque eu tenho ele. Então, cuidado quando você vê alguém falando sobre ativos aí no mercado. Eu tenho, e o fato de eu estar falando não significa que é bom ou ruim, nem é que é para você ter. É só para você entender um pouquinho do fundo. O poder de decisão é seu. Não compre ou venda algo porque alguém disse que é bom ou ruim, tá? E esse fato de eu estar falando que eu tenho fundo também não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu vou voltar a reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal, nos ajude a chegar nessa marca. Todos os nossos canais aí estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial. Vou dar mais um zoom aqui. E o que a gente vê hoje, como é que está a situação do fundo? 88% do portfólio está ali em CRIs. Então aqui ele faz a correção em relação lá àquela outra parte, né? Porque ele tem aquele percentual que está em... se fosse em caixa, né? Então ele tem FIIs ali, mais 6,7. FIIs de renda fixa, 1,81. Ações, mais 1,27. Em relação aos indexadores, esse é um fundo que ele é altamente afetado pelo IPCA. Ele é 70% IPCA. Ele já tem exposição um pouquinho maior em CDI, ó, 13%. E as outras são posições aí bem irrisórias, não faz tanta diferença assim. A gente vê aqui os seus setores, né? Ele vai ter ali segmentos de geração de energia, loteamento é um pouco mais arriscado, logística, shopping, home equity também é um pouquinho mais arriscado. Ele também tem FIIs, saúde, incorporação, entretenimento, multipropriedade também é um pouquinho mais arriscado. Mas a imensa maioria dos seus ativos aí, pela pulverização, né, eu não vejo algo tão problemático assim. Aqui a gente vê também o quanto é as taxas, ó, IPCA mais quase 9, 70% do patrimônio. CDI mais 3,99, 13% do patrimônio. Se a gente for olhar só por taxas, não é um fundo de altíssimo risco, né? Você pode até considerar um médio risco aí. E aqui a gente vê as outras exposições que o fundo possui, são posições também relativamente menos impactantes. Continuando o relatório, ele fala sobre as perspectivas, né? A parte de questão fiscal, as movimentações que o fundo fez no mês aí. Então ele só fez compra de diversos CRIs. Então ele comprou CRI Shopping Pantanal, comprou duas vezes, né? Ele comprou HBR, GLA, Beach Park, foram as compras que ele realizou. E ele vendeu fundos imobiliários. Então ele vendeu o GSFI, o HREC, foram vendas que ele fez, mas valores pequenos, né? 200 mil, 40 mil. E eventos adicionais que ocorreram durante o mês. Foi quando eles fizeram aquela compromissada reversa, eles fizeram ali 740 mil de alavancagem. Frente ao fundo é nada, é bem irrisório. E eles compraram um imóvel aqui. Eles acreditam que vão ter um ótimo retorno num curto prazo de tempo. Curto prazo é até 1 ano, 2 anos, né? Então pode ser que em pouquíssimo tempo aí eles vendam esses apartamentos com lucro. Vamos ver se eles vão conseguir fazer essa jogada aí. Aqui são os ativos que estão dando problema para o fundo. Eu não vou ler todos, tá? Mas eu sugiro que se você quiser se posicionar nesse fundo, venha nessa parte aqui e dê uma lida. Eu vou ler só o primeiro aqui, mas leia um por um aqui,
Porque se você quer se posicionar no fundo, você tem que saber por que ele está passando problema. Mas veja, ó, 1,68, 0,40, 1,46, ó, aqui já dá 3, 3,5, 4,5. Atualmente, não dá 5% do PL que passou por reestruturação ou por renegociação, sabe? Então, de novo, não justifica o fundo estar tão depreciado assim. Então, esse devedor aqui é um ativo em processo de reestruturação. O hospital, dia Baywick, está em fase de ramp-up e deve em breve gerar fluxo de caixa suficiente para o pagamento das parcelas dos CRIs. Para fortalecer o caixa nesse estágio inicial, foi aprovado em assembleia, lá no dia 3 de dezembro, a reestruturação da dívida, incluído um período adicional de carência de 6 meses, válido até março de 2025. Essa medida visa reduzir os riscos de operação no médio prazo. Então, esse aqui, aparentemente, ó, só foi dado mais fôlego para eles. Não é algo gravíssimo, não. Eles esperam, têm perspectiva de que vai começar a gerar fluxo. Enfim, leia um por um aqui dos devedores para você entender. Esses são os ativos estressados aqui dentro do fundo, tá? E nessa última parte, a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado aqui, e a gente vê um por um os meses, né? Então, todos os meses aqui embaixo, ó, o fundo fez reserva. Inclusive, no mês passado, ele tinha feito uma reserva gigantesca de 20 centavos. Nesse mês, ele gerou só um. Foi a menor reserva dos últimos meses aí. Então, a gente vai ver na prática e calcular aqui, ó. Nesse mês de novembro, que é o que ele está pagando agora, o fundo teve de resultado 1.709.000 e teve como despesas 151 mil. Sendo que nem tudo que está aqui vai para o bolso da gestão, mas como eles não fazem um destrinchamento das despesas, a gente vai considerar como se tudo aqui fosse despesas aí do gestor. Então nós vamos calcular aqui na prática o que é que esses 151 mil aqui, ó, vezes 100, representa frente ao total das receitas, 1.709.000. Então a gente vê aqui as despesas do fundo estão representando 8,83%. Não é algo caríssimo, né? Algo até aceitável, na minha humilde opinião. Aqui ele fala sobre informações gerais também e sobre algumas informações sobre outros fundos que o fundo possui aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time